Ainda em plano de contas, nós temos o plano de contas do SPED. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Nós temos o SPED contábil e o SPED fiscal, né? O SPED fiscal, as informações que são armazenadas ou que são alteradas ou trabalhadas aqui no módulo escrita fiscal servirão para nós gerarmos o SPED fiscal. Então o SPED muito nos interessa nesse módulo escrita fiscal aqui, tá? Eu vou abrir logo a janela do plano de contas referencial do SPED. Bom, para o nosso plano de contas da empresa, nós temos que ter uma vinculação com esse plano de contas referencial do SPED, que é um plano de contas que já existe, né? O que você deve fazer agora é pesquisar na internet sobre plano conta referencial SPED. E aí você vai entender o que é esse plano de contas, que ele já existe, e que nós temos que ter esse plano de contas cadastrado no nosso banco de dados e vinculado às nossas contas contábeis. Legal? Perfeito. Quando você pesquisar sobre esse plano de contas referencial do SPED, você vai ver que ele tem esses campos aqui, ó. O código da conta, a descrição dela, algumas orientações, o início da validade, o fim da validade e o tipo, se é sintética ou analítica. Tranquilo? Então nós vamos cadastrar aqui, né? O código da conta, a descrição, orientações, o início e o fim da validade e o tipo da conta, se é sintética ou analítica, tá? Vamos carregar aqui a aplicação. Na verdade já está até carregada, está com o plano de contas ainda aberto. Então deixa eu abrir o plano de contas referencial do SPED. Veja que eu tenho aqui 2 testes cadastrados, né? E quando você pesquisar sobre esse plano de contas referencial do SPED, você vai ver que é disponibilizado um arquivo, é um arquivo CSV, com esses dados. Olha só. Então, ativo, circulante, disponibilidade, caixa, bancos, olha, sintética, analítica. Tá? As contas aí do grupo 1, depois vem as contas do grupo 2, é o passivo, é sintética, passivo, circulante, sintética. Obrigações de curto prazo, sintética. Aí fornecedores, já é analítica, 2, 3, 4, 5 níveis, né? Vem o grupo 3, resultado líquido do período, sintética. Resultado líquido do período antes do IRPJ, sintética. Aí vem as analíticas, olha, receita de exportação de produtos, analítica, né? Depois do grupo 3 vem o grupo 4, superávit ou déficit líquido do período. Depois vem o grupo 5, custos de produção. E acaba por aí, tá? Então nós temos 5 grupos, 5 agrupamentos de contas aí, né, nesse plano de contas referencial do SPED, tá? Vamos aos to-dos. Controle infra, padrão. Controle CRUD, inserir, editar, excluir e salvar padrões. Controle grid, padrão, só carregar os dados do objeto nos edits. E nós temos um to-do lá no final, né? Inserir os dados do arquivo CSV no banco de dados. Bem simples, é um exercício simples, né? Você vai pegar os dados desse arquivo aqui, que nós acabamos de analisar, aí vai inserir esses dados no banco de dados, né? Na tabela plano conta referencial SPED, né? E aí surgem alguns to-dos implícitos, né? Um parecido com aquele das tabelas do Simples Nacional. E aí o usuário pode alterar, pode excluir isso daqui. Como é um plano de contas que é disponibilizado aí pela Receita, né? Pelo pessoal do SPED, pela Receita Federal, seria ideal nós apenas importarmos esses dados a partir da aplicação, ou só o administrador faz essa importação, o usuário só pode consultar, né? São coisas que nós podemos discutir no EAD em relação a isso daí. A princípio, ela é uma janela de cadastro como qualquer outra, né? E o seu exercício, a princípio, é inserir esses dados no banco de dados para que eles apareçam para o usuário. O usuário pode alterar, inserir e excluir. Discutimos isso no EAD, tá?